Fala galera, tudo bem por aí? Klinsmann aqui e vou resolver para vocês aqui o raciocínio, né, de mais um Excel BI Challenge. Esse aqui, ele é um pouco mais estático, ele só está pedindo para a gente reproduzir esse padrão, né? E qual que é o padrão? A gente vai ter que fazer uma matriz crescente, né? Vocês podem ver meio uma matriz triangular aqui. Opa, deixa eu dar um zoom no arquivo que fica mais fácil, né? Uma matriz triangular aqui onde eu quero ter um número de valores igual ao equivalente da coluna ou da letra que eu estou, né? Por exemplo, A é a letra 1, então só tem que ter um valor. B é a letra 2, então tem que ter B1 e B2. C é linha 3, né? A letra 3, então tem que ter C1, C2 até o C3. O D é a 4, então tem que ter D1, D2, D3 e D4, né? E assim por diante até o 26, que é a 26ª, que é a última, né? Então, é só uma formulinha estática padrão, né? A gente até pode transformar ela em dinâmica, botando um parâmetro específico ali, mas vamos criar, né, esse padrão onde o Excel cria, explode essa matriz para nós, a depender do número de linhas ou colunas ou de valores que a gente quer, tá? Deixa eu dar um zoom aqui e vou fazer o seguinte, ó, eu vou pintar aqui de amarelo, esse aqui vai ser o valor que vai mandar nas coisas para nós, tá? Por enquanto eu vou deixar como 5, vou centralizar todo mundo aqui, melhor, todo mundo aqui centralizado. O que eu quero fazer aqui? Aqui eu quero fazer uma sequência de 5 linhas, né? Então a sequência está pegando aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, como eu quero letras, né? Por exemplo, se fossem 5, eu queria que aqui aparecesse A, B, C, D, E, né? Só que eu não vou escrever isso na mão, tem que ter um jeito dinâmico de fazer isso. E o jeito dinâmico de fazer isso é o seguinte, cada caractere dentro do Excel, ele tem um código, né? Ele está armazenado para ser traduzido, para ser puxado ou chamado por algum código. Uma das formas de a gente fazer isso, né, é fazendo a conversão ou de caractere para número ou de número para caractere, né, Unicode. E o que significa isso, né? A gente tem um caractere Unicode, né? Existe um código para cada letra, para cada símbolo que a gente tem no Excel, certo? No caso, as letras maiúsculas, elas começam no 65. Então, o número 65 equivale à letra A, o número 66 equivale à letra B, o número 67 equivale à letra C e assim por diante, né? É onde está armazenado o alfabeto, no caso aqui maiúsculo, dentro do Excel. Claro que tem outros símbolos todos, flecha, A com tio, C cedilha, né? Enfim, símbolos gregos, várias outras símbolos, caracteres que estão aqui dentro, mas nesse caso a gente está preocupado só com as letras maiúsculas, tá? Então, como eu sei que o A começa no 65 e aqui eu tenho uma sequência que começa no 1, se eu pegar esses valores e somar 64, porque o primeiro teria que ser 65, o segundo teria que ser 66. Então eu posso somar essa minha sequência já existente com 64 para eu ter a lista de caracteres. Vamos fazer o teste aqui, ó. Eu quero o caractere Unicode do quê? Daquela minha sequência que eu tenho aqui, que ficou embaixo ali, né? Eu quero o caractere Unicode daquele número que eu tenho ali listado, que está indo de 1 a 5, mais 64. Como o primeiro é 1, 1 mais 64 vai dar 65, e 65, o caractere Unicode do 65 é A, tá? Então, olha só. Aqui, né, lembrando que a gente está fazendo uso dessa sequência que já nos deu 1, então eu somei mais 64, porque o A letra maiúscula A equivale ao 65, o B ao 66 e assim por diante, tá? Então, aqui a gente tem as letras. Aqui eu vou transpor, vou botar só de lado, né, pro lado, essa sequência aqui, para ficar para cá, porque eu quero fazer uma operação, né, quero utilizar o recurso, a funcionalidade de transmissão do Excel, transmissão em inglês é broadcast, né? Eu transmiti linhas e colunas para fazer um intervalo maior, que eu quero sempre testar o seguinte, eu quero testar qual a linha que eu tô e qual a coluna que eu tô. Dependendo se tiver maior, igual, para cima ou para baixo, eu quero que algumas coisas aconteçam, tá? Então, olha só. Vamos pegar esse recorte aqui, ó. A gente tinha até o E ali, né? Deixa eu colar aqui para a gente ver. Na primeira linha, nessa aqui, eu teria que só ter o A1. Aqui nas outras colunas, na primeira coluna, né, do A, eu teria que só ter o A1 e nessas outras 4 aqui nada, né? Porque aqui ele não tem nada. Deixa eu pintar essas aqui vão ser as que vão ser vazias, né? Então essas aqui não tem que ter nada, né? Na primeira linha, que é referente ao A, eu só tenho que ter A1. Na segunda linha, que é referente ao B, eu tenho que ter B1 e B2. Na do C, C1, C2 e C3, e o 4 e o 5, no caso do C aqui, vazios, certo? Então o que eu tenho que fazer? Vocês concordam que
se a gente fosse fazer isso aqui um triângulo, né, que nem a gente tem esse triângulo aqui, a parte de cima do triângulo está vazia e só a parte de baixo que é preenchida, né, da mesma forma que eu pintei aqui, né, a diagonal ela sempre vai existir, porque nesse caso a coluna E, a linha, né, o E é o 5, então a linha 5 e a coluna 5 vai existir, então a diagonal vai sempre existir, mas a metade superior que eu pintei aqui de azul vai estar vazia sempre. Então o que eu vou fazer? Eu vou querer comparar em qual a coluna que eu tô e qual a linha que eu tô, e se eu tiver, digamos assim, nessa metade para baixo aqui, né, eu quero que preencha alguma coisa. Se tiver na metade para cima, eu quero vazio, tá? Então o que eu posso fazer? Eu quero fazer uma função C, quero testar alguma coisa. Eu quero testar o seguinte, se, né, no caso aqui a linha que eu tô, se para cada uma dessas que eu tiver eu for maior ou igual à coluna que eu estiver, né, então vou comparar esse 1 com esse 1. Esse 1 aqui é maior ou igual? Sim, nessa primeira vai ter. Na segunda coluna, esse 1 é maior ou igual à segunda coluna, ou 2? Não. Então aqui eu já tenho que dar vazio. Né? Então vamos fazer o seguinte, nas que são válidas, né, eu estou comparando se a minha linha aqui é maior ou igual à coluna que eu estou. Qual é a resposta que eu quero? A resposta que eu quero é A-01. Então se tiver certo, né, eu quero que faça o quê? Eu quero que pegue essa matriz despejada que eu tenho que está aparecendo aqui embaixo, né, mas é a lista de letras, eu quero a letra concatenado com um hífen, concatenado com 01 ou 02 ou 03. Né? Esse 01, 02, 03 está no formato com 2 dígitos, então o que eu quero fazer? Se tiver certo, eu quero pegar a coluna que eu tô, que vai ser essa aqui, só que num formato específico. E o formato que eu quero é o formato de 2 dígitos, né? 01, 02, 03. Então eu vou querer fazer a função texto, né? Que eu quero pegar um texto. Qual o texto que eu quero concatenar no final? Né? Lembrando que 01, 2, 3, 4, 5, isso aqui é o número da coluna que eu tô. Né? Então eu quero pegar o texto da coluna, que está ali em cima. Em qual formato? No formato 00. O que eu quero dizer com o formato 00? O formato 00 quer dizer 2 dígitos para número. Né? Por mais que o meu número seja 1, eu quero 2 dígitos de número, então ele vai me mostrar 01. Né? Se eu quisesse 5 dígitos, eu botaria 5 vezes o número 0. E aí, caso eu queira o número 1, né, representado em 5 dígitos, ficaria 00001. Né? Então a gente só consegue... Isso aí serve para a gente preencher com zeros, né, os dígitos faltantes que a gente precisa. Tá? Então, se a minha hipótese é verdadeira, se a minha linha é maior ou igual à minha coluna, eu quero tudo isso concatenado. A letra que eu estou, que é o roxinho, concatenado com o hífen, concatenado com o número da coluna no formato de 2 dígitos. Então, isso é se tiver certo. Se tiver errado, eu vou botar aspas, porque eu quero vazio, eu quero nada. Né? Isso aqui o Excel vai avaliar para todas as linhas e todas as colunas, porque eu estou usando uma matriz dinâmica, né? Um intervalo despejado. Né? Então ele está pegando o Excel vai pegar toda a extensão, seja em colunas ou seja em linhas, para a gente ver isso. Vamos ver se a minha resposta está certa? Olha aí que beleza. Né? Porque o que aconteceu? Vamos pegar essa célula amarela aqui que eu vou pintar agora. Tá? Essa célula em amarelo aqui, eu estou vendo a coluna 2, desculpa, a linha 2, né, a linha 2 e a coluna 2 também dentro desse meu intervalo aqui. Então, qual foi o meu teste? Eu quero saber se a minha linha é maior ou igual que a minha coluna. 2 é maior ou igual a 2? Sim, por isso que está entregando aquela concatenação que eu pedi. Se eu fosse analisar a do lado, né, 2 é maior ou igual a 3, nessa aqui que eu vou pintar de laranja, não, nesse caso não. 2 não é maior ou igual a 3. Então, na minha função C, se o argumento deu falso aqui, né, eu quero que ele dê vazio. Né, aspas, sem texto nenhum dentro da vazio. Então, com isso aqui, eu estou forçando para que cada vez que a validação é verdadeira, me traz o texto concatenado, e para cada vez que ela não é verdadeira, ela me traz um vazio. E dessa forma eu consigo fazer, vocês conseguem ver que a bordinha está aqui, né, ela está despejada, porque os limites da nossa matriz são 5 colunas e 5 linhas. Né? Agora eu vou deletar esses carinhas aqui de baixo, né? E despintar isso aqui, né? Tirar a formatação, sem preenchimento. E como eu fiz dinâmico a esse número, se eu botar 3 aqui, ele redimensionou para o 3. Se eu botar 15, ele redimensionou até o O. Tá vendo que está indo lá para baixo? Ó? Toda a matriz está indo. E por fim, como são 26 letras, né? Se eu botar 26 aqui, ele foi até o Z. Bom, depois do Z acabaram as letras, né? Pelo menos acabaram as letras maiúsculas. O que acontece se eu botar 30 aqui? Ele vai seguir até o 30, só que lembra que eu falei que aí tem outros caracteres que são outros códigos? E ele está seguindo aqui, né? Cada código na sua linha
né? Porque eu fiz uso desse número da sequência para pegar o caractere Unicode. Se isso aqui for 50, vai pegar mais caracteres listados depois. Ó, a partir daqui, 64 com 33, 97, então começam os caracteres minúsculos. Né? Então, se eu quisesse os caracteres minúsculos lá no início, ao invés de maiúsculos, considerando que esse aqui começa no 97, eu vou voltar aqui para 26. E aqui, ao invés de 64, como lá é 97, tem que botar um 96 aqui. Porque aí o 97 é o primeiro minúsculo, certo? Então aqui é uma brincadeira, né, interessante para a gente aprender tanto a questão do caractere Unicode, que todos os símbolos, né, deixa eu voltar para o meu rosto aqui, todos os símbolos, né, que tem dentro do Excel, eles têm um equivalente numérico, né, para a gente fazer um deparo, uma busca e referência ali. Então, opa, Spotify não. O exercício aqui é tanto para a questão do caractere Unicode, quanto para a gente entender esse funcionamento aqui da transmissão, né? Que a gente está pegando uma dimensão num sentido, uma dimensão no outro, né? E fazendo uma matriz equivalente. Né? Então eu estou comparando o número de colunas, o número de linhas, e essa auxiliar está aqui só para ficar explícito. Poderia estar dentro tudo na mesma fórmula aqui, mas aqui o intuito não é fazer uma fórmula não compreensível, é mostrar o passo a passo para vocês entenderem. Beleza, galera? O raciocínio acaba por aqui. Como sempre, convido a todos, né, a quem tiver interesse, acessar o link aqui que está na descrição, que ou já está à venda o meu curso, o Intelecto Pro Player, para ensinar esse tipo de racional, os desafios do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mundial de Excel, né? Ou já está à venda, ou está na lista de espera ainda, a depender de quando vocês entrarem, acessarem o link, e também de quando eu tiver o conteúdo pronto já para apresentar para vocês. Tá, pessoal? Espero que tenham gostado, né? Vou voltar aqui para o 64, porque era o inicial das letras maiúsculas, e aqui para 26, que era o tamanho original, né? Então, dando um zoom out, tá aqui a brincadeira que o proponente, né, o Excel BI tinha passado para nós. Pessoal, espero que tenham gostado então. Era isso e vejo vocês na próxima. Até mais.